Olá, boa tarde para você que acompanha esta transmissão por meio do canal do Laís no YouTube e dos perfis do Laís nas redes sociais. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, agradece mais uma vez a participação da imprensa e também dos internautas nesta entrevista coletiva. Desde o registro dos primeiros casos de Covid-19 no Estado, o Laís, de maneira solidária, tem contribuído com os órgãos de saúde do Rio Grande do Norte em várias ações para o enfrentamento da doença. Destacamos as plataformas e serviços disponíveis em um ecossistema tecnológico, composto por 13 soluções em áreas como dados, gestão, fiscalização, monitoramento e assistência à saúde. Hoje, estamos aqui reunidos para falar sobre a regulação de leitos no RN, que recebeu durante esta pandemia um grande reforço da tecnologia, a plataforma Regula RN. Participarão desta coletiva o professor Ricardo Valentim, coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, que vai abordar o Regula RN, apoiando a ciência e a tomada de decisão no SUS, o Sistema Único de Saúde. Liane Ramalho, que é médica e pesquisadora do Laís, falará sobre a implantação do Regula RN e o papel formativo e transformador do uso de um sistema de informação. Teremos ainda as participações de Maria Valéria Bezerra, que é coordenadora do Complexo Estadual de Regulação e da Central Metropolitana de Regulação, que explicará o que é o Complexo Estadual de Regulação do RN e qual sua missão. Já Paulo Gonçalves de Medeiros Filho, que é coordenador médico da Central Metropolitana de Regulação, falará sobre o papel do profissional regulador na equidade da distribuição de leitos do SUS. E em casa, teremos a participação de Fernando Rocha, procurador do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, a quem já convidamos agora para fazer uso da palavra. Ele vai falar sobre a importância do Regula RN para a transparência das informações e a justiça social. Ele vai explicar se está em casa ou no gabinete dele. Muito boa tarde, procurador, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Ricardo Valentim, professora Eliane, doutor Paulo, senhoras e senhores. Estou trabalhando em casa, em home office, desde que começou a pandemia. Então, eu estou 24 horas aqui trabalhando. É um imenso prazer, uma imensa satisfação estar podendo falar com vocês e tratando exatamente da implementação de uma plataforma que foi essencial e está sendo essencial para o enfrentamento do Covid no Rio Grande do Norte. Eu conversando com pessoas da área, se não existisse o sistema de regulação que foi implementado em parceria com a Central de Regulação do Estado do Rio Grande do Norte, com o Laís, a gente estaria no Estado do Rio Grande do Norte, sem dúvida alguma, a gente estaria como cego em tiroteio. A gente não teria como saber o avanço, a evolução da doença no estado do Rio Grande do Norte. Foi a partir da regulação, foi a partir do sistema de regulação promovido em cooperação entre o Laís e a Central de Regulação, que é que podemos não somente identificar como a doença evoluiu no estado do Rio Grande do Norte, como essa demanda de doença tem sufocado ou tem sido observado no sistema de saúde do Rio Grande do Norte, mas essencialmente garantiu aos gestores e ao povo e ao cidadão uma ideia de transparência essencial para a gente entender como os leitos e como as regulações devem ser feitas. É um sistema que atende todas as normas legais, que é uma legislação de 1990, né? É importante ressaltar que a lei do SUS é de 1990. Então a gente tem aí um espaço, uma vacância de mais de 20 anos, quase mais de 30 anos de falta de um sistema isonômico de regulação. E esse sistema do Laís, ele atende de forma precisa e eficiente
à legislação, garantindo esta transparência, que é fundamental para a gente entender como a doença está sendo observada no estado do Rio Grande do Norte, e principalmente garantindo isonomia e equidade. Com a regulação é possível saber se existe, por exemplo, gestores que tentaram ou conseguiram fazer fura-fila, por exemplo, no sistema de regulação, que isso é inaceitável em um Estado democrático de direito. Isso é inaceitável numa república. Então, o sistema do LAIS, ele garante impessoalidade, que é fundamental, a aceleração, quer dizer, a celeridade do sistema de regulação, garante isonomia, porque trata os pacientes de forma isonômica, garantindo também a observância dos scores que o CRM definiu, ou seja, quais pacientes têm prioridades no atendimento e na regulação. E ao longo desse tempo, desde a sua regulação, desde o início da regulação, vimos de forma em tempo real praticamente a evolução desta doença no estado do Rio Grande do Norte. A gente hoje pode saber, graças ao LAIS, que a doença vem perdendo, de certa forma, nas últimas semanas, força. E isso é importante a gente saber. A gente só poderia ter esse conhecimento graças ao sistema que foi desenvolvido de forma eficiente pelos técnicos e professores do LAIS e o pessoal da CESAP, da Central de Regulação, que foram eficientes e observaram com denodo e muita dedicação, de forma bastante... eu tenho acompanhado mantendo contato praticamente em tempo real com todos esses profissionais e vi o esforço e a dedicação com o qual todos esses funcionários, esses servidores, esses professores, esses cientistas se dedicaram ao combate à pandemia, ao enfrentamento da pandemia no estado do Rio Grande do Norte. Hoje o LAIS, sem dúvida alguma, esse sistema de regulação, sem dúvida alguma, é um parâmetro de repercussão nacional. Eu não conheço um sistema ainda no país tão eficiente, tão transparente e que garanta tanta isonomia quanto o sistema de regulação que foi implementado, é bom que se diga, de forma bastante célere e bastante eficiente por todos os profissionais. O Ministério Público Federal entrou com o Ministério Público Estadual como parceiro nesse trabalho, porque a gente acredita e estamos acreditando no sistema, porque exatamente vem ao encontro de todos os preceitos constitucionais e de todos os preceitos que informam o Sistema Único de Saúde no país, que é um sistema no aspecto legal fantástico, mas que na prática a população sofre muito. Mas é importante deixar isso claro, que no aspecto teórico a legislação ela garante o Sistema Único de Saúde, e acho que é um dos únicos países do mundo que garante saúde de forma universal, como no país. E o sistema de regulação, da forma como foi implementado especificamente com o Covid, garantiu isso, deixou claro a necessidade de que o Sistema Único de Saúde ele deve ser universal, sim, ele deve ser equânime e deve ser transparente. Portanto, o Ministério Público Federal, falo em nome do Ministério Público Federal, a gente se envaidece e de fato fica muito feliz em saber da eficiência e do denodo que todos os profissionais do LAIS e da CESAP observaram ao longo desta caminhada. E não acabou, não é? É importante deixar isso claro, que é só o início, é o início de uma grande caminhada contra o Covid, mas eu espero que, e agora para terminar, eu espero que esse sistema ele passe a ser universal, ou seja, que a gente tenha um sistema de regulação para todas as doenças e em todas as unidades públicas do estado do Rio Grande do Norte,
para garantir não só o conhecimento das doenças, de como o Sistema Único de Saúde tem respondido às demandas da sociedade, mas especialmente para a gente ter uma maior celeridade e eficiência do Serviço Único de Saúde. Portanto, eu fico muito feliz e deixo aqui minha palavra principalmente de parabenização a todos os profissionais que ao longo desses meses têm se dedicado como verdadeiros heróis que não aparecem, né? São heróis que estão no background, mas que são heróis que têm salvado, sem dúvida alguma, vidas. Muitas vidas foram salvas graças a esse sistema de regulação. E salvamos vidas, eu posso dizer no plural, na primeira pessoa do plural, porque eu, de certa forma, também o Ministério Público ajudou a salvar essas vidas. E salvamos essas vidas de forma isonômica, transparente e eficiente. Muito obrigado, estarei disponível para eventuais indagações que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Procurador Fernando Rocha, Procurador da República do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, pedimos que o senhor aguarde e acompanhe a coletiva pela transmissão que o senhor está acompanhando aí no aplicativo, e ao final os colegas da imprensa também poderão fazer perguntas destinadas ao procurador. Agora eu passo a palavra ao coordenador do LAIS, professor Ricardo Valentim, que vai falar sobre o Regula RN, apoiando a ciência e a tomada de decisão no SUS. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui o pessoal da equipe da CESAP, Paulo, Valéria, Liane, que estão dividindo comigo, e também o Fernando, que tem sido um parceiro importante, representando aqui os Ministérios Públicos Federal e do Estado, que acolheram esse projeto e, sem sombra de dúvida, sem a participação e sem a presença do Ministério Público, esse projeto não teria ganhado tanta força como ele ganhou. E aí, eu acho que não é somente uma tecnologia, mas um arcabouço de tecnologia misturado com processo de trabalho e com transparência. E aí você vê a universidade, o Estado e os órgãos fiscalizatórios, como o Ministério Público, atuando dentro de um preceito básico, que é o direito à saúde, que é um princípio constitucional. Então, a minha fala vai justamente sobre a questão de como é que regula, promove ciência, produz ciência, e como essa ciência tem ajudado o desenvolvimento de tomadas de decisões tão importantes no âmbito do SUS. Mas antes de falar dessas tomadas de decisões, que eu vou deixar mais como uma análise de resultados para o final, eu acho importante a gente primeiro situar onde é que está o Regula RN. Então, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, logo no início da pandemia, ele desenvolveu um arcabouço tecnológico, ou seja, um ecossistema para o Estado do Rio Grande do Norte, para o município de Natal, para o enfrentamento dessa pandemia, que o objetivo é o enfrentamento à pandemia. O Regula RN, dentro dessa mandala, ele está situado naquele ponto ali. E aí nós temos o LAIS, a CESAP, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Norte, todos imbuídos de fazer com que essa tecnologia, nesse momento de crise, onde tem o caos instalado em todo o país, em vários lugares do mundo, esse caos ele pudesse ser minimizado, principalmente na área mais crítica, que é a atenção e a assistência à saúde. Ou seja, a gente sabe, todo mundo sabe, que o gargalo dos sistemas de saúde no mundo tem sido leitos críticos, ou seja, leitos de UTI. Então, como garantir isso? A melhor forma da gente garantir isso é através de um processo mediado por tecnologia, que possa ser um indutor de política pública, ser um instrumento no processo de indução de política pública, mas que melhore de maneira mais efetiva os processos de trabalho no município, que é o território onde as coisas acontecem no SUS, e também no âmbito da gestão estadual. Então, o Regula RN ele precisa realmente estar ancorado em vários pilares, e ele está ancorado em pilares fortes, que é o pilar da ciência, o pilar da gestão pública estadual no âmbito do SUS e no pilar da transparência e do processo de fiscalização e controle, né, que garante exatamente a impessoalidade, a isonomia, e a transparência na verdade, a maior força desse sistema. E aí eu vou começar falando um pouco, eu vou abrir o sistema para explicar melhor ele, mas
eu preferi botar isso aqui logo na tela principal como uma dos slides, né? Nós temos ali, logo no início, salvando vidas, quantas vidas foram salvas. Até a hora que eu tirei o print já eram 1.605, isso em 60 dias de projeto. Esse dado é um dado importante porque, durante essa pandemia, nós viemos contando óbitos. E eu gostei muito quando eu vi ontem no Fantástico os inumeráveis. Ou seja, essas pessoas elas não são números, elas têm história, né? Obviamente que o Regula RN ele não pode, através desse sistema, contar todas as histórias, mas por trás de cada númerozinho desse tem uma história aí. Esse mapa ele representa, por exemplo, a atividade das pessoas que estão transportando essas vidas, que têm esperança de serem salvas. E aí, quando a gente observa 3 grandes pontos. Um na região metropolitana, outra na região oeste e outra na região do Seridó. Então, a gente consegue ver um fluxo intenso. Esses pontinhos, essas linhas, esses traços aí, eles foram somente de domingo até hoje. Todas as semanas o mapa é zerado e automaticamente essas rotas são traçadas. Cada um ponto desse é um paciente sendo transportado por uma ambulância. Esses dados, eles são medidos em tempo real. Lá em cima nós temos a quantidade de leitos críticos, 285 leitos críticos. Quantidade de leitos disponíveis, quantidade de leitos ocupados, quantidade de leitos bloqueados. Só essas informações já seriam grandiosas. Mas o trabalho da equipe que está toda envolvida, e quando eu falo da equipe, quando eu falo dessa equipe, é nós, e aí são todos os atores, Universidade, Estado e Ministério Público, nós tivemos um zelo e sempre quisemos aprofundar nesses dados. Então, do lado de lá, nós temos paciente na lista de regulação. Cada barra dessa no gráfico representa alguma coisa. A primeira barra são os pacientes que esperam por leitos. A segunda barra é a quantidade de leitos disponíveis para esses pacientes que esperam leitos. A barra amarela, que tem o número 11 aí, é a quantidade de pacientes na lista por um leito clínico. E a barra laranja é quantos leitos clínicos tem disponíveis para esse paciente. A barra vermelha, quantos pacientes estão esperando um transporte com suporte avançado à vida, ou seja, para aqueles pacientes graves. E a barra verde é quantos pacientes estão esperando um transporte para um leito clínico. Então, essa barra, ela conta um conjunto de histórias do processo de transporte e dá um nível de transparência muito grande. Se a gente voltar no tempo aí, há 30 dias atrás, aquela barra azul clara, ela era muito maior do que essa barra azul escuro. Nós tínhamos 100 pacientes para 10 leitos. E todos os hospitais estavam com 100% de ocupação. Ou seja, você tinha 10 pacientes disputando um leito. Era realmente uma disputa pela vida. Né? Hoje o que a gente tem é o contrário disso. Então, só essa informação ela já tem um valor enorme em termos de política pública para orientar o gestor a tomar decisão. Aí eu pergunto, como é que era feito isso antes? Eu não vou responder, eu acho que Valéria e Paulo sabem muito bem responder isso daí. Como é que era feito isso antes? Será que se nós não tivéssemos um processo de combate à pandemia que não fosse mediado por tecnologia, orientado na ciência, será que a gente teria 100% dos leitos ocupados, atuando de maneira eficiente? Porque a gente poderia ter muito bem, era 60% dos leitos ocupados, com a fila enorme, sem regular pacientes, porque simplesmente você não tinha uma visão do todo. Né? Fernando falou muito bem, era como cego em tiroteio. Na verdade, você estaria guiando um carro na contramão com os olhos vendados. Então, era assim que a gente estaria hoje em plena crise da pandemia. Por mais que tivesse as planilhas e tudo, só que você imagine você aumentar de maneira escalável a quantidade de leitos, a quantidade de pacientes na fila, você tinha todos os problemas que você tinha, só que aumentou em projeção geométrica, esses problemas. E você não tinha um sistema que tivesse uma lupa sobre todos os problemas que tinham, todas as fragilidades e todas as vantagens, porque no SUS só tem as fragilidades. Então, esse sistema ele permitiu isso daí. Essa barra, esse card laranja superior, do lado direito, ele aponta a quantidade de leitos clínicos, 358, 64 disponíveis, ocupados e os bloqueados. Então, ele traz a mesma informação que o azul. Só que o foco principal da sala de situação não são os leitos clínicos, são os leitos críticos. Porém, olhar para o leito clínico é importante, porque a gente vê uma mudança de perfil. A gente vê que está sendo encaminhado hoje muito mais pacientes para leitos clínicos do que para leitos críticos. Aí Paulo, que é médico regulador, ele vai, com certeza, falar muito melhor do que eu
justamente, talvez o EUP tenha ajudado nessa questão dessa organização também dessa fila. Aqui é a equipe, né, uma parte da equipe, porque tem uma parte dessa equipe que não aparece, né, por exemplo, os promotores, os procuradores do Ministério Público não estão nessa foto, a equipe de desenvolvimento do sistema, Pablo, e a equipe que vira as madrugadas no final de semana não estão nessa foto, mas nessa foto tem uma parte da equipe que está dioturnamente na CESAP, liderada aí pela professora Liane, né, junto com Valéria e Paulo. É uma parte da equipe do Laís, que está aí também coordenada por Nicolas, que tem dioturnamente trabalhado, acolhido os problemas, ligado para os núcleos de solicitação, ligado para os prestadores de serviço, para saber, para poder monitorar e orientar algumas ações que devem ser feitas para melhorar esses processos. Então, eu vou pedir agora para abrir o sistema e rolar para... Eu já expliquei essa página, né? Então, eu vou querer que role aí para esse slide. Pronto. Cada gráfico desse, esse sistema, essa sala de situação que é pública, você tem várias. Tem uma interna, que é para quem tem login e senha, e Ministério Público, Estado, né? E tem essa externa. Essa página pública, ela conta toda a história, e ela é uma ferramenta assim, fabulosa para orientar a tomada de decisão. Além daqueles gráficos que eu acabei de falar, esse gráfico aí, série histórica das solicitações de leitos Covid, NIS solicitantes, ele pega todas as unidades de pronto atendimento e pequenos hospitais que não têm suporte avançado à vida, né, ou tem um tipo de leito que não dá condição de cuidar de um paciente Covid-19, e ele permite que esse paciente solicite. E nós chamamos esse camarada, esse ator dentro do processo de regulação, de NIS solicitante. Então, esse NIS solicitante, eles estão em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, pedindo leitos para pacientes Covid. E aí nós temos a quantidade de leitos criados. O que é que a gente fez? Você tem essa linha azul, é a quantidade diária, uma série histórica, e a linha preta é uma média móvel de 7 dias. O que é que essa média móvel me fala? Ela conta uma história. Se a gente olhar, você vê que ela vai tendo um aumento gradual, né? E quando chega ali mais ou menos no dia 27/6, você entra num platô de solicitação por leitos. Depois desse dia 27/6, você começa a ter um decaimento gradativo, né? E aí ele vai caindo, se passar o mouse até a ponta lá, a gente vai vendo a quantidade de solicitações diárias, como ela vai mudando gradativamente. Essa informação ela é muito importante, por quê? Porque ela é um termômetro em um dos níveis do SUS. O SUS ele é dividido basicamente em 3 níveis: primário, secundário e terciário. Quando eu olho para essa demanda aí, para esse dado, eu estou vendo justamente a pressão na atividade secundária do SUS, que são as unidades de pronto atendimento, né? Ou hospitais que não têm leitos para paciente Covid que precisam encaminhar. Então, aí já me dá um termômetro antes desse paciente, por exemplo, chegar num leito de UTI. Essa informação ela é muito valiosa. Por quê? Porque o poder público, se apropriando disso com uma semana de antecedência, ele pode decidir sobre os decretos, ele pode criar novas estratégias para abrir novos leitos de UTI, ele pode ampliar a questão do manejo clínico nas UPAs, nesses hospitais, atuar na atenção primária. Eu queria que rolasse para um novo gráfico. Então, esse gráfico, ele fala muito sobre o sistema, sobre o que está acontecendo em termos de pandemia, agora, antes desse paciente ir para a UTI, que são dados importantes para orientar a tomada de decisão. Dá só uma parada aí, por favor. Um outro dado importante é justamente essa questão do tempo médio. Né? Você tem tempo médio de classificação. Então, para a imprensa, que a imprensa sempre tem falado na questão dos leitos, de UTI, das ambulâncias, mas tem um dado importante, por exemplo, esse tempo de classificação, que está de 14 minutos, é porque muitos prestadores de serviço são extremamente eficientes. Mas a gente tem prestador de serviço hoje que ele leva 17 horas, 20 horas, 10 horas, para aceitar um pedido de um médico regulador da central de regulação. Então, esse dado ele fica transparente, não tem como esconder mais. A gente sabe realmente quem está sendo eficiente na rede. Claro que os hospitais que estão entrando no manejo desse sistema do Regula RN, eles vão se adaptando logo no início. É normal eles terem um tempo mais alto para aceitar um pedido, porque eles ainda não estão habituados nesse novo modelo de trabalho, que é um modelo disruptivo, mesmo o Fernando falando que há 30 anos de SUS, que regulação já está prevista. Porém, você não tinha esse manejo, nem um letramento digital para o gestor público que permitisse ele ter uma concepção. Então, infelizmente ou felizmente,
No momento de crise, a inovação ela surge como uma grande ferramenta. E o Regula RN é, sem dúvida, uma das grandes inovações. Então, esse tempo aí de regulação, há 20 dias atrás, ele estava em 30 horas. Hoje está em 4 horas. Só isso já é suficiente para a gente ver, Paulo, Liane e Valéria, e Fernando, que há uma redução, sim, na pressão. Se reduzir o tempo de regulação é porque o sistema todo está desafogando. Outra questão é o tempo de transferência. Estava em 10 horas, agora está em 6. Ah, Ricardo, mas entraram 5 novas ambulâncias, mais 2 primeiro e ainda tem mais 3 para entrar. Até essas ambulâncias, esses transportes, eles entrarem no regime de funcionamento, né, isso leva um tempo, esse dado ele tende a melhorar com o passar dos dias. O outro lado é a quantidade de internações. Olha como esse sistema ele permite um nível de registro muito detalhado. Nós temos 280 leitos hoje, mas a gente tem que lembrar que há uns dias atrás a gente só tinha 120, 100, 60. E mesmo com essa variação, com esse crescimento gradual, já foram internados mais de 3.234 pacientes. Não é? Até para o Estado auditar o pagamento desses leitos fica mais fácil. Porque você não tem como esconder, você não tem como ter um leito, por exemplo, que alguém pagou por ele sem ser usado. Porque o sistema está registrando isso. Regulados, dos 2.581, ocupações diretas, 653. Eu não vou falar sobre as ocupações diretas, vou deixar aqui a professora Liane fale sobre isso. Pode baixar para essa série histórica, hospitalização versus disponibilizações. Esse gráfico também ele é um gráfico muito importante. Por quê? Porque ele mostra, por exemplo, o giro diário de leitos. Então, se a gente for observar, por exemplo, de um período para cá, eu estou tendo um número maior de leitos liberados do que de pacientes entrando. De 12 dias para cá, essa média ela está girando acima de 20 leitos. Ou seja, estão entrando 10 pacientes, estão saindo 30. Estão entrando 18 pacientes, estão saindo 58 pacientes. Esse giro de leitos diário fala muito sobre o sistema. Se o sistema tivesse mais pressionado, esse giro iria acontecer, mas iria ser menor e você teria uma fila enorme. Então, a capacidade de giro de leito ele também deve entrar na equação da taxa de ocupação. Por exemplo, se eu tenho 200 leitos e eu giro 20 por dia, Paulo, significa, e eu estou com 90% de ocupação, mas eu tenho, dentro da minha projeção, eu sei que eu vou liberar 10%, eu posso considerar que a minha taxa de ocupação é de 80% diária, porque eu sei que, além daqueles leitos liberados, eu vou ter mais 20 ao final do dia, liberados. Ou seja, eu tenho uma quantidade de giro de leitos que permite internar mais pacientes do que somente está previsto naquela fila ali. Então, essa é uma projeção diária. Essa projeção a gente está fazendo a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias, a gente olha a média de liberação de leitos. É um dado muito importante também para medir pressão sobre leitos. Aqui a gente tem a série histórica de regulação de leitos clínicos e de UTI. Pode ir baixando, pode passar mais para baixo para agilizar a minha apresentação, porque tem os outros colegas ainda. Esse gráfico aí de baixo, taxa de ocupação de leitos críticos por região, pode subir, por favor. Ele me dá a taxa de ocupação de leitos, é um cálculo muito importante, porque esse gráfico aqui, ele é diferente daquela taxa de ocupação lá de cima. A taxa de ocupação primeira da barra azul, ele considera os leitos bloqueados. Esse aqui a gente retira os leitos bloqueados da conta. Agora, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, ele não considera os leitos bloqueados na conta do percentual de ocupação de leitos, o que não acontece em outros estados. Na própria recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, é importante dizer que um dos itens é considerar a quantidade total de leitos, Covid e não Covid, para o cômputo do total de percentual de leitos. Para quê? Porque na equação deles entram a questão do colapso do sistema de saúde. Então, ele considera o sistema colapsado quando você lotou os leitos para Covid e também os não Covid, porque aí você deixa de fazer paciente que infartou e uma série de questões. Esse gráfico ele é um gráfico dinâmico, ele está sempre mudando, certo? Pode baixar mais um pouquinho. Aqui a gente tem uma série histórica dos leitos ocupados por região. Se a gente observar, a partir do dia 6, ali você já começa a observar que o gráfico vinha todo topado lá em cima, com exceção da região do Seridó, que sempre teve abaixo de 80%. Mas a gente já começa a observar que tanto a região metropolitana como a região oeste, eles baixam ali, já fazem mais de 4 dias que eles estão abaixo de 100%. Esse também é um dado importante, porque tem relação com a capacidade de giro de leitos e com a quantidade de pacientes que estão entrando nesses leitos. Ou seja, se eu tenho uma quantidade menor e eu tenho um giro maior,
a tendência com o passar do tempo, se permanecer desse jeito, é que essas linhas elas tendem a ficar mais para baixo. Pode rolar. Então, assim, eu estou falando rapidamente desses dados, mas cada gráfico desse dá para se fazer aí, Paulo, vários estudos, né? Pode descer, por favor. Aqui a gente tem a série de leitos bloqueados. Eu queria que desse uma parada aí. Esses leitos bloqueados eles foram super importantes. A análise diária deles, porque ele revelou, por exemplo, que em algum momento havia um número muito alto de ocupações diretas. E quando a gente foi observar, tinha uma relação de ocupação diretas com leitos bloqueados. Então, esse sistema ele tem um nível de sensibilidade muito grande. Qualquer manuseio no sistema, você sabe quem manuseou, a hora, o computador, que tipo de computador, se era um celular, se era um iPad. Então, ele tem um nível de governança, de controle muito grande, que dá uma segurança muito alta para quem está no complexo estadual de regulação. Então, esse nível de transparência é muito bom para o gestor e para a sociedade. Pode baixar mais um pouco. Essa tabela aí de baixo, que são leitos Covid, ela tem um detalhamento de tudo que acontece, por que o leito está bloqueado, por que o leito está disponível, taxa de ocupação. Você consegue ver de maneira detalhada os dados. Pode descer mais um pouquinho. O gráfico que eu queria chamar a atenção, principalmente para a imprensa, só um minuto, é o tempo de avaliação da indicação do prestador. A gente tem prestadores de serviço que estão com 14 horas. Ou seja, o complexo de regulação pediu um leito para esse prestador, o prestador levou 14 horas para poder aceitar aquele paciente. Então, isso não é um dado bom, isso é um dado ruim. E está aparecendo no portal da transparência. Do lado direito, nós temos uma pizza que diz os motivos dos bloqueios. Está quase acabando já, pode descer. Aí nós temos o tempo médio de internação. O paciente, quando ele é curado, ele fica em média 28 dias. Um paciente, quando vai a óbito, ele fica internado em média 7 dias. Ou seja, esse paciente ele desocupa o leito mais rapidamente. E aí tem várias questões que a gente pode discutir sobre isso, principalmente sobre a questão, o número de óbitos nos leitos de UTI pode indicar, por exemplo, um problema no manejo clínico desde a atenção primária. Mas aí eu vou deixar para que os médicos falem sobre isso. Mas esses gráficos, eles contam essas histórias e permitem que, através do dado, a gente possa fazer várias inferências que permitam melhorar não somente a questão, tomar decisão não somente com relação ao processo regulatório, mas na atenção básica, na vigilância, em todas as áreas da saúde. Pode descer mais um pouquinho, estou quase acabando já. Aqui a gente tem a taxa, a quantidade de leitos criados, nós tínhamos no dia 18/5, 128 leitos, hoje nós temos 285, ou seja, é um crescimento realmente, uma escala de crescimento muito grande, não era o que a gente deseja, por mim, eu acho que por Liane, pelo pessoal que trabalha na CESAP, talvez tivessem mais leitos, mas só quem está abrindo os leitos sabe a dificuldade que é abrir um leito de UTI, porque precisa de recurso. Aí tem o recurso, mas além do recurso eu preciso de equipamento, depois de equipamento eu preciso de insumos, depois de insumos eu preciso de profissionais altamente qualificados. Pode baixar mais um pouquinho. E esse último gráfico, que eu finalizo minha fala aqui, esse gráfico ele conta um pouco da história, idosos, não idosos internados. Né? Você vê que no início nós tínhamos mais não idosos e tínhamos menos idosos. Normal. Por quê? Porque os casos eles foram importados. Então, os familiares jovens se contaminaram, foram para suas residências, contaminaram os idosos e essa curva mudou. Então, hoje você tem um percentual, e pode olhar que é diretamente proporcional. Né? Então, você tem hoje uma quantidade muito maior de pessoas idosas internadas em leitos de UTI do que jovens, pessoas não idosas. Então, no início da pandemia, um gráfico desse ajuda a contar a história da pandemia. Né? Os jovens se contaminaram, foram para suas residências, contaminaram os idosos, e hoje você tem mais idosos do que jovens. Então, fazendo um balanço final de tudo que foi apresentado, esse sistema ele é, na verdade, um grande legado que vai ficar para a pandemia, e a expectativa nossa do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, aqui representado por mim, por Liane, por Nicolas, que está aqui do lado, e todos os outros pesquisadores que estão aqui participando é que esse sistema ele seja aplicado não somente para a Covid, mas que ele possa ser estendido para todo o processo regulatório, e que todo o nível de transparência seja aberto à população, porque é isso que a gente precisa, que haja, de fato, equidade. Né? E acho que o grande desafio do mundo agora, pós-pandemia, é essa reflexão no processo de equidade, todas as pessoas terem
os mesmos níveis de oportunidade. E o SUS, ele nasce com esse princípio, e o Regula RN é a cara do SUS. Então, era isso daí. Muito obrigado, professor Ricardo Valentim. Passo agora a palavra para Maria Valéria Bezerra, que é coordenadora do Complexo Estadual de Regulação e da Central Metropolitana de Regulação, que vai falar sobre o que é o Complexo Estadual de Regulação no Rio Grande do Norte e qual a sua missão. Boa tarde a todos e todas. O Complexo Estadual de Regulação é uma coordenadoria da CESAP-RN. Ele é responsável por conduzir a política nacional de regulação, de integrar as centrais de regulação, enfim, de trazer toda essa importância do que é regular, desde a atenção primária até a reabilitação. Neste momento de pandemia, nós tivemos um papel importante junto às centrais de regulação em funcionamento no nosso Estado. A Central Metropolitana de Regulação ficou responsável por regular a 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª regiões de saúde, e a Central de Leitos de Mossoró, na Central do Oeste, ela ficou responsável por fazer a regulação da 2ª, 6ª e 8ª regiões de saúde. Realmente foi um trabalho bastante árduo e difícil, mas sem essa ferramenta, sem um sistema operacional que pudesse nos dar a condição de organizar todo esse processo regulatório, nós não teríamos conseguido de verdade. Então, foi um trabalho em parceria com o LAIS, os estagiários, os pesquisadores, os professores fizeram um papel fantástico, porque a gente não teria pernas para cadastrar os 167 municípios, né? As unidades solicitantes, as unidades prestadoras, ensinar um processo regulatório que nunca foi visto no Estado do Rio Grande do Norte. Então, por isso, esses indicadores são tão importantes para a gente, porque a gente consegue pontuar ali processos de trabalho que precisam ser melhorados, né? Então, a cada dia, qualificar as equipes, seja na unidade solicitante, seja na unidade prestadora, do que é e o seu papel num processo regulatório. Então, nós conseguimos, durante esta pandemia, né, 4 meses aí de muito trabalho, mudar todo o processo de trabalho dentro das nossas centrais de regulação e em parceria com as unidades solicitantes e prestadoras. E fazer entender a importância do uso da ferramenta, eu acho que foi o maior desafio para todos nós, né? Mesmo porque nós ainda não estávamos acostumados com ela, nem tampouco quem estava fora de uma central de regulação. Então, eu acho que, em termos de missão cumprida, nós conseguimos cumprir a missão, mas é só o início da missão, porque ainda há muito o que fazer no Estado do Rio Grande do Norte, né? Os processos regulatórios precisam ser mais transparentes, precisam atingir todos os níveis de atenção à saúde, desde a atenção primária até a reabilitação. E isso é uma revolução que precisa acontecer e, se Deus quiser, acreditamos que isso, em breve, com um possível convênio, né, de parceria com a UFRN, o LAIS, possamos ter ferramentas mais robustas, trazendo a transparência, trazendo informações extremamente importantes para revolucionar o processo de regulação, a política nacional de regulação dentro do Estado do Rio Grande do Norte. Então, nós, durante esse processo todo de regular leitos críticos e leitos clínicos, que também ainda não fazia parte do nosso processo de trabalho, leitos clínicos, né, passou a fazer. Vale salientar que, só um parêntese, que as centrais de regulação elas já tinham seus processos próprios de regulação, né? Inicialmente, de forma mais arcaica, sem sistemas operacionais, evoluímos com as planilhas eletrônicas, mas ainda sentíamos a necessidade de ter um sistema robusto que pudesse nos dar, com a nossa cara, vamos dizer assim, customizado para as características do Estado do Rio Grande do Norte e fazer acontecer o processo regulatório dentro do Estado, né? Então, a gente identificou vários gargalos assistenciais. A demora do transporte, quando aquela unidade não tinha um núcleo interno de regulação eficiente,
dificultando o processo regulatório e a chegada do paciente no leito. Então, todos esses indicadores que foram bem explanados aqui por Ricardo, puderam nos dar a chance de fazer movimentos internos, né, de qualificação dos processos regulatórios e de melhorar a assistência ofertada, né, desde da sua solicitação até a chegada desse paciente no leito crítico ou clínico. Então, conseguimos avançar em algumas áreas, identificamos a necessidade de reforçar o transporte, identificamos a necessidade de unidades chaves, né, de referência, ter o seu núcleo interno de regulação funcionando 24 horas, isso faz toda a diferença, né? Temos muitas dificuldades do campo operacional e de logística, nem todas as unidades têm a característica, as ferramentas necessárias de internet, telefonia, computadores, enfim. E isso tudo foi sendo identificado ao longo desse processo, e as unidades buscaram se aprimorar internamente, buscaram atender os nossos anseios enquanto ser célere nos processos, e eu penso e acredito que sem essa ferramenta a gente não conseguiria ter avançado tanto, né? E uma das coisas mais importantes nesse processo todo é trazer a transparência, dizer que nós, enquanto complexo, enquanto centrais de regulação, buscamos seguir à risca os princípios do SUS, a equidade, a universalidade. Então, para a gente que faz regulação, isso é fundamental, isso é essencial. Sem esse norte, nós não conseguiríamos fazer o que o sistema conseguiu mostrar para a gente durante essa pandemia. Então, outra coisa que a gente também foi aprimorando durante o processo de trabalho da gente é que nós percebíamos que nós, inicialmente, só ocupávamos o leito crítico com pacientes extremamente graves. Muitas vezes, um paciente que tinha um prognóstico reservado, né? Mas, com a orientação de conselhos como o CREMERNE, né, e outros no país afora, por se tratar de uma pandemia, de um evento de massa, nós teríamos que atender o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente teve que rever também a nossa metodologia de fazer regulação, né, de como é que nós iríamos priorizar, para quem é que nós iríamos priorizar esses leitos críticos. Não pensem que é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, talvez uma das mais difíceis que nós encontramos ao longo desse processo, né? E isso também foi possível acontecer durante esses meses. Um sistema que já estava todo programado para pensar de um jeito, teve que reverter uma situação e começar a pensar de outro jeito. E os pesquisadores e os programadores, os desenvolvedores, conseguiram prontamente, não digo prontamente, mas se dedicaram assim, com afinco para atender as nossas demandas, né, as nossas características. E por que isso foi necessário? Porque a gente precisaria ter um giro de leito maior, a gente precisaria trazer pacientes com melhor prognóstico e fazer com que a assistência fosse mais eficiente, do ponto de vista de quanto mais rápido eu assistir aquele paciente acometido pelo COVID, mais rápido ele teria a chance de se recuperar. Diferente se a gente demorasse mais tempo para assisti-lo, numa condição mais grave, o prognóstico dele não seria o mesmo. Então, todas essas características a gente foi identificando ao longo dessa implantação, que todo dia a gente fala, cada dia é um dia, né? Hoje, qual é o cenário de hoje? Então, a gente vai trabalhando diante de todos os indicadores que o sistema nos oferece. Então, tem sido realmente bastante, vamos dizer assim, dinâmico e vivo, né? Todas as melhorias dentro do sistema, e eu, sinceramente, não consigo mais pensar a regulação, o processo regulatório dentro do Estado do Rio Grande do Norte sem um sistema operacional. Isso não cabe, não consigo mais pensar num cenário sem ele, né? Muito pelo contrário.
Eu acho que nós temos que avançar, inclusive, depois da era Covid, eu costumo dizer que a gente vai ter talvez o maior trabalho, né? Colocar todos os leitos dentro de um sistema de regulação, leitos adultos, leitos pediátricos, leitos neonatal, demandas ambulatoriais, cirurgias, enfim. Isso é um trabalho que demanda um certo tempo. Tanto os desenvolvedores quanto os pesquisadores já têm ciência da nossa demanda, que não é pequena, né? Diz que é um casamento que não tem divórcio, né? Vai ter que seguir até o fim. E eu acho que a gente está também muito ansioso por isso, porque essas ferramentas elas nos dão essa segurança. O médico regulador fica seguro com as informações, elas não ficam soltas, né? A equipe de regulação ela busca ter sempre amarrar esse processo todo. E antes a gente tinha o quê? Planilhas, e-mails, que é mais difícil, mais trabalhoso do que você inserir dentro de um sistema informações e ali fica guardado. Quando você quer, você vai lá, busca rapidamente com um clique de um nome de um usuário, né, para buscar as informações que são importantes. Então, tem sido bastante desafiador. Acho que nós estamos cumprindo o nosso papel, né? Na verdade, logo quando começou a pandemia, a regulação ficou um pouquinho à parte, de lado, né? A gente entendeu que, naquele momento, as unidades de referência iriam fazer essas regulações individualmente. Ainda bem que houve tempo da gente retomar isso e puxar as rédeas para a regulação, porque, se isso tivesse acontecido, seria catastrófico, certo? Então, a gente se disponibilizou, não, aqui com a gente, deixa aqui que a gente toma conta. Então, a equipe de regulação sempre disponível, sempre disposta a encarar os desafios, aprendendo junto com vocês, né? E não só daqui da Central Metropolitana, como também a Central de Mossoró, a Central do Oeste. Eles também contribuíram bastante com possibilidades de melhorias dentro do sistema, e eu acho que realmente nós conseguimos traduzir nesse belo trabalho que nós estamos aqui hoje, né? Só alegria. Se não fosse a pandemia, uma doença tão devastadora, nós teria realmente motivos para muitos brindes e aplausos. Mas, enfim, sabemos também que não tivemos a chance de recuperar ou de trazer a vida a todos que aqui entraram por esse sistema, por N motivos, né? Percebemos também que nós precisamos de investimento na atenção junto aos municípios. Foi notório que muitos municípios não tinham o mínimo de condições de assistir, de estabilizar o seu paciente, já solicitavam um leito, e essa era uma angústia da gente diária. Como é que eles estão solicitando um leito se a gente não tem um leito agora, né? Então, eles precisavam, de certa forma, ter as condições mínimas de estabilização, e a gente sabe que não é a realidade do Rio Grande do Norte. Então, tentamos atender a essas diferenças, né, de acordo com os municípios, de acordo independente de onde estavam esses pacientes. Nós, na medida do possível, tentávamos priorizar a assistência àqueles que estavam totalmente desassistidos. Então, o olhar do médico regulador para com os pacientes menos assistidos também se fez presente em inúmeras vezes, né? Então, acho que o que eu tenho a acrescentar é que é só o começo. Isso foi um test drive, né, que nós fizemos durante uma pressãozinha de leve, né, que foi a pandemia, e agora vem mais. Eu costumo dizer que é a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa para avançar. Então, eu não me vejo, enquanto estiver aqui à frente do complexo, não me vejo mais trabalhando sem um sistema operacional que nos dê a condição de dar respostas, de trazer indicadores, de traçar políticas públicas, enfim. Eu acho que era essa a minha contribuição. Obrigado, coordenadora. Intercalando as falas entre os parceiros, agora a professora Liane Ramalho, que é médica e pesquisadora do LAIS, que vai falar sobre a implantação do Regula RN e o papel formativo e transformador do uso de um sistema de informação. Boa tarde a todos.
Estão me escutando? Então, é um prazer estar com vocês aqui, né? Estar com os meus companheiros de todos os dias, Paulo, Valéria, Ricardo, Nicolas, que está ali no backstage, mas todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, nesses pouco mais de 3 meses. Né? Então, minha fala aqui é falar um pouquinho sobre a implantação do Regula, né? E como essa implantação ela foi trabalhando um pouquinho o aprendizado em todos nós, o aprendizado nos nossos alunos, né, nos pesquisadores, né, esse aprendizado mútuo que foi se dando em todos os dias, né, desde o primeiro dia que a gente chegou, né, cabe ressaltar que a gente chegou no dia 8 de abril, né, lá na CESAP, né, e já faz alguns dias, né, então essa implantação ela está se dando de uma forma muito construtiva, né, em todos os aspectos. Pode passar. E aí, assim, ressaltando essas 3 palavras que já foram faladas desde a primeira apresentação por Fernando, né? A grande transparência que este sistema ele traz para o SUS como um todo, né? Então, a importância que é a gente ter dados de uma forma muito transparente. Ah, tá, obrigada. A importância que é a gente ter não só capacidade de coletar dados de todas as unidades solicitantes, todas as unidades prestadoras, mas dados de forma fidedigna e que dê realmente um grau de transparência e esse grau de transparência nos dê segurança de saber que aquele dado é um dado real, é um dado que a gente pode confiar. Né? Esse dado, inclusive, ele faz com que a gente possa exercer um dos princípios mais importantes do SUS, que é a integralidade. Né? Então, todos nós que somos lutadores do SUS, o que mais a gente quer é que aquele paciente que está lá na atenção primária, ele possa, no dia que ele precisar de uma cirurgia, ele ter facilidade de conseguir essa cirurgia, ele não ter dificuldade nem precisar pagar um dinheiro a mais para conseguir essa cirurgia. A gente sabe que nesse país, infelizmente, ainda existe esse tipo de situação. Então, o que a gente quer contribuir é exatamente para que esse sistema ele comece a escancarar essas situações de uma forma que ela um dia jamais ela possa acontecer novamente, né? Equidade, né? Equidade é um dos principais palavras, né? Eu acho que aqui todo mundo já falou sobre ela, Ricardo já falou sobre ela, Fernando, Valéria, e a gente não pode realmente deixar de falar sobre ela. Talvez seja a principal palavra a ser falada neste momento, porque nós estamos num país extremamente desigual, né? E a pandemia ela está escancarando todas as piores desigualdades que a gente tem. E assim, neste momento, onde a gente está exatamente no setor que trata de leitos, né? Quando a gente pensa que a gente tem que distribuir poucos leitos para muitos doentes. Paulo ele vai falar, eu tenho certeza que na sua fala, Paulo, você vai falar naqueles momentos que a gente viveu, em que a gente tinha mais de 100 pessoas na lista e que a gente não tinha praticamente nenhum leito, né, disponível. E que tipo de desigualdade é essa que a gente vive nesse país que precisa submeter um profissional de saúde a ter que, de alguma forma, escolher, né? Fazer aquela escolha de Sofia, né? Precisar utilizar um protocolo, de alguma forma, isso a gente tem, de alguma forma, que pensar sobre isso, e acho que o Regula, ele traz essa problemática à tona e consegue minimamente contribuir para qualificá-la, para que a equidade ela possa realmente ser mais apreciada dentro do sistema de regulação do Rio Grande do Norte. Aqui a gente só ratificando, né, nós estamos nesse processo de implantação, né, a gente está nesse momento já falando um pouquinho, é quase um momento que a gente diz, a gente está finalizando, não, a gente está apenas começando, né? A gente está finalizando, acho que o primeiro processo, né? Essa coisa de estar saindo do sufoco, a gente está começando a respirar, mas é um respirar meio ofegante, esse respirar que a gente faz com essa máscara, né? Que a gente vai ter que se adaptar a utilizar ela por muito tempo. É o respirar de quem está se
se recuperando da Covid mesmo, né? Então, a gente está com 3 meses e pouco de implantação, né? E nesse período, né, a gente fez a primeira regulação dia 23 de abril. De lá para cá, a gente já internou dentro do sistema Regula 3.221 pessoas. Dessas pessoas, 2.571, isso é um dado de hoje, eu tirei do sistema hoje, né, 2.571 entraram através da regulação mesmo. Quando eu digo que elas entraram através da regulação, é porque elas passaram por toda a sistemática da Política Nacional de Regulação, e 650 entraram ainda por ocupação direta, né? Então, aquilo que a gente chama de fura-fila, né? E aí, por N motivos, né? Mas que são motivos que a gente já está, de alguma forma, combatendo junto com o Ministério Público, junto com as gestões, né? E uma coisa também que a gente precisa também dizer aqui é que são essas ocupações diretas, elas aconteceram muito no início e que agora elas têm diminuído muito, né? Existem realmente prestadores que dão mais trabalho, né? E a gente tem trabalhado um pouquinho mais com eles, né? Um dado extremamente importante que a gente quer ressaltar são essas 1.604 vidas salvas, né? A gente tem um relatório dentro do Regula, que são os relatórios de altas, né? Então, são essas 1.604 vidas salvas das 3.221 internações. Esse mapinha é um mapinha que Ricardo mostrou já, é o mapa das nossas rotas de regulação. É importante só para que vocês notem o nosso elefantinho, né? E as rotas das pessoas que se locomovem nas ambulâncias que são da SAMU, são as ambulâncias dos municípios, mas mostrando que existe um movimento de ir e vir das pessoas, dessas unidades solicitantes para os prestadores. Mostrando um pouquinho como o Rio Grande do Norte, por que eu estou trazendo esse mapa do Rio Grande do Norte, das suas 8 regiões de saúde? Tem muito norte rio-grandense que não sabe que a gente se divide em 8 regiões de saúde, e é importante. O Regula RN, ele também traz também o ensino da saúde para as pessoas, para que a gente possa brigar um pouquinho, brigar no sentido bom, pelo um SUS melhor, né? É importante que a gente conheça o nosso Estado, como é que a gente pode pedir ao nosso gestor e ao nosso prefeito, né, melhores condições de saúde na nossa unidade básica, no nosso hospital. Então, para a gente falar um pouquinho sobre cada região de saúde, a gente tem 8 regiões de saúde, nós estamos na 7ª região de saúde, que é a região metropolitana, onde está Natal, e mais 4 municípios, né? E aí, por onde a gente começou a implantação? A gente começou exatamente pela região metropolitana, onde tem os municípios mais importantes, né, teoricamente, né, por Natal, por São Gonçalo, né, por Macaíba, Parnamirim e Extremóis. E daí a gente foi se espalhando por todo o Rio Grande do Norte, né, todos os nossos pesquisadores, toda a equipe da regulação, né, fazendo com que o sistema Regula RN ele pudesse também levar um pouquinho de qualificação para essas unidades de saúde, no sentido de fazê-las entender como é que realmente o sistema de regulação, como é que o Regula RN pode trazer, inclusive, um acesso melhor para o seu cidadão. E aí, trazendo para vocês também as 2 centrais de regulação, né? Esta central de regulação que fica aqui mais próximo de nós, a Central Metropolitana de Regulação, né? Como Valéria falou, a Central Metropolitana de Regulação, ela regula leitos para a 1ª, para a 3ª, para a 4ª, para a 5ª região, e a Central de Regulação do Oeste, ela regula leito para aquelas regiões que estão em vermelho, que é a 2ª, a 8ª e a 6ª região de saúde. Então, elas funcionam de forma um tanto quanto independentes, mas, por exemplo, em vários momentos em que a gente teve uma exaustão de leitos na Central de Regulação do Oeste, né? Então, eles precisaram, de alguma forma, transferir pacientes para a Central Metropolitana de Regulação Metropolitana, e essa fez com que esse paciente, por exemplo, fosse para o Seridó, que é mais próximo dela, né? Então, existe essa possibilidade de interligação,
né, entre as centrais de regulação do Oeste dentro do Regula, fazendo com que esse sistema ele consiga enxergar todo o Rio Grande do Norte, qualificando a assistência, qualificando a atenção e dando conta dessas dificuldades que podem acontecer a qualquer momento. Explicando um pouquinho como funciona a chegada ao leito do paciente, Ricardo já falou um pouquinho o que é sobre NIR solicitante. Então, o que é NIR? É Núcleo Interno de Regulação, né? Todo serviço que pretenda pedir um paciente, é importante que ele tenha uma estrutura mínima para solicitar este leito, e a gente chama de NIR solicitante, né? E o Regula ele tem esses 3 eixos, que é exatamente o NIR solicitante, a central de regulação, que é essas duas que eu mostrei no slide anterior, e tem os prestadores, que são os hospitais onde tem os leitos COVID. Agora, a gente está dizendo leitos COVID, mas no futuro a gente vai ter prestadores de todos os tipos, né? E é importante a gente dizer que aí o NIR solicitante, ele solicita o leito, ele vai para a central de regulação, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele chega com os critérios, com o quadro clínico, o médico faz a avaliação e vai ver o prestador no qual aquele paciente se adequa melhor e coloca ele lá no prestador. A partir daí, quando ele indica, ele vai entrar naquela filinha que Ricardo mostrou, que é a fila do transporte. Para a gente atualizar os dados, né, a gente tem 167 municípios no estado do Rio Grande do Norte. Né, desses 167, a gente tem 143 cadastrados dentro do Regula. Por que a gente não tem todos cadastrados? Porque tem muitos municípios que são pequenos. Assim, ele não tem realmente muitas condições de estabilizar o paciente. Então, esse município, geralmente, ele encaminha este paciente para um município maior, que a gente chama município polo, e esse município polo é quem faz o encaminhamento para o Regula. Então, das 8 regiões, a gente tem, na primeira região, 18 NIR cadastrados, na segunda a gente tem 25, na terceira a gente tem 22, na quarta a gente tem 27, quer dizer, ao todo a gente tem 203 NIR cadastrados dentro do Rio Grande do Norte, e dos 167 a gente tem 143 municípios cadastrados, mostrando o trabalho hercúleo que foi cadastrar tantos NIS e tantos municípios pelos pesquisadores, porque para cada cadastramento a gente tem que orientar, que fazer toda uma capacitação para essa equipe. É um trabalho bem interessante que os pesquisadores da gente, que ao final vou mostrar, eles fazem diuturnamente, de segunda a segunda, 24 horas por dia, quando necessário. Então, o processo de implantação, como eu disse, começou no dia 8 de abril. Nossa primeira regulação foi no dia 23 de 4. Hoje a gente já tem aquele volume imenso já de regulações feitas. É um processo contínuo, né? Foi feito com a interface com vários setores da CESAP, né? Então, a gente se relaciona com setores como da COU, gabinete, né? Qualquer necessidade que a gente tenha, a gente procura resolver, porque é um sistema realmente que ele avança para além da regulação. Abrange todas as regiões do Rio Grande do Norte e tem como imagem e objetivo dar transparência para a gestão e para a sociedade quanto ao número de leitos, quanto ao número da ocupação, as rotas de regulação e os critérios de ocupação desses leitos. O caminho, né? O caminho que, assim, apesar de ser uma doença extremamente devastadora, de várias pessoas já terem perdido entes queridos, né? Mas tem sido um caminho de muito aprendizado para todos nós. Então, antes e durante, né, a implantação, a gente realmente teve dificuldade de contato com os serviços, mas essas dificuldades elas foram sendo, aos poucos, de alguma forma superadas. Hoje a gente já tem contato assim, de amizade, inclusive, com todos os municípios, com alguns prestadores, inclusive, né? Realmente, no início, havia uma certa dificuldade de aceitação, mas essa dificuldade ela também foi sendo superada. A gente contribuiu, inclusive, para a implantação dos NIRs em alguns prestadores, porque
a maioria dos prestadores não tinham NIR 24 horas, e isso foi necessário a implantação desses NIRs a partir do Regula RN, e isso, com certeza, foi uma qualificação para os hospitais, e o acúmulo na fila de pacientes decorrente, inclusive, do ápice da pandemia, isso foi sendo tratado de acordo com, como Valéria disse, a gente vivia o dia após dia, né? Então, de alguma forma, hoje vocês veem a lista, ela bem diminuída. Vários avanços ocorreram, né? Então, ao longo desse tempo, a gente fez várias capacitações, né? Produção de vídeos tutoriais e para serviços maiores, inclusive a equipe se deslocou para as cidades para fazer as capacitações presenciais. E aqui, como último slide, que a gente não pode esquecer, a gente tem a equipe aqui apresentando, mas tem uma equipe, como o Ricardo falou, uma equipe por trás, né? Eu quero chamar a atenção para Giordano, que foi uma das pessoas que deu idealizador do sistema, junto com Jailton e com Pablo, que é o desenvolvedor coordenador, né? E para os desenvolvedores que estão junto com o Pablo todos os dias, né? O Axon e Emerson, eu acho que é isso, né? O nome dele. Então, termina aqui. Tem várias pessoas por trás, os 3 pesquisadores que estão o tempo todo em contato com os municípios, Bruno, Tiago e Douglas, são importantíssimos nessa rede de contatos, né? E aí, assim, é um sistema extremamente vanguardista, inovador, mas que é formado por muitas mãos, por muitas cabeças, e para todas as pessoas, o agradecimento, e assim, vamos continuar juntos, porque tem muito o que fazer ainda. Obrigado, professora Liane. E agora a palavra com Paulo Gonçalves de Medeiros Filho, que coordenador médico da Central Metropolitana de Regulação, e vai falar sobre o papel do profissional regulador na equidade da distribuição de leitos do SUS, o Sistema Único de Saúde. E, em seguida, abriremos para perguntas dos nossos participantes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu cheguei na regulação, no dia da regulação, e encontrei essa turminha da inteligência lá, trabalhando, né, bastante dedicada em fazer acontecer realmente um sonho da minha equipe reguladora de médicos e enfermeiros. Então, um sistema espetacular, Ricardo, acima da média, que conseguiu gerenciar os nossos leitos, conseguiu atingir interiores mais profundos do Estado, expôs as nossas falhas todas de uma forma transparente, colocou na mesa todos os detalhes da regulação, o que poderia ser feito, o que poderia ser melhorado, colocou um substrato na mão de uma equipe reguladora ávida a dar o melhor de si. Então, foi isso que o Regula RN ele fez e contribuiu imensamente nesse momento crítico em que nós nos encontramos, de uma forma tão precisa, tão robusta e tão eficiente. Então, o que dizer de um sistema? Simplesmente espetacular. Espetacular é a única palavra, adjetivo que eu encontro para qualificar, dentre tantos outros, mas que resumiria de uma forma muito justa o Regula RN e essa equipe apoiadora que é o LAIS. Então, vocês podem ficar conscientes que fizeram um trabalho espetacular, um trabalho digno, honesto, duradouro e definitivo para a história da saúde do Rio Grande do Norte, né? Principalmente nesse momento tão crítico de pandemia. Mas alguém precisava operar esse sistema, né? Então, a minha equipe de médicos e enfermeiros, reguladores, dedicada, 24 horas, presente, trabalhando nas coxias do teatro da saúde, porque é uma equipe que não se vê, é uma equipe que não está na frente, na porta dos hospitais, mas é uma equipe extremamente esforçada, que está dia e noite, minuto a minuto, supervisionando essa lista, presencialmente, de uma forma muito minuciosa, criteriosa, trabalhando com transparência, procurando levar equidade máxima a esse servidor, a esse usuário. Então, a todas as pessoas que compõem essa necessidade de um leito tão esperado, principalmente nesse momento crítico,
de pandemia que nós vivenciamos. Então, falando especificamente do médico regulador, que é a minha função, e também que sou coordenador dos médicos reguladores da central e do complexo, a regulação em si, ela trabalha muito fazendo esse gerenciamento, essa adequação desse acesso do usuário ao leito, não só ao leito, né? Porque existe também o acesso aos exames, mas de um contexto a todos os serviços de saúde que são dispensados, que são oferecidos à população. E até então nós trabalhávamos de uma forma muito principiante, muito rudimentar, porque nós trabalhávamos na base das relações leves, que ainda continuam sendo essenciais em todo o processo regulatório. Então, não consigo conceber um ato de regular sem um contato de um médico com um colega, com a enfermeira, com o operador de unir. Então, isso está muito presente, é uma força, é uma coisa que no dia a dia nós reforçamos. Então, as relações humanas, elas jamais podem ser perdidas. E elas são simplesmente a base de todos os relacionamentos, inclusive os relacionamentos dentro do contexto da regulação, né? Mas nós precisávamos de um sistema operacional, né? E nós não tínhamos, nós trabalhávamos de uma forma muito rudimentar, na forma de planilhas, então surgiu o Regula, né? Então, a partir do Regula, nós podemos vivenciar um contexto muito mais amplo, ampliado mesmo, no sentido de ofertar aquele leito de uma forma mais elegível possível, né? Então, baseado nisso, e seguindo os critérios de qualificação, de elegibilidade que foram possíveis serem inseridos dentro do sistema, para que nós pudéssemos trabalhar, então nós passamos a operar da forma mais equânime possível ao acesso desse leito, especialmente no contexto Covid, né? Então, o Regula RN nos proporcionou isso, em que o solicitante ele pudesse inserir todos os dados dos pacientes, dos usuários que no caso, estavam pleiteando, que estavam necessitando desses leitos de UTI e leitos clínicos de uma forma geral. Esses dados todos eles eram compilados na forma de vários parâmetros clínicos, parâmetros de comorbidades, mas também de fragilidades. Esses dados eles eram compilados e iam estabelecer scores de classificação, a partir de uma filha única de elegibilidade. E a partir daí, então, a gente pôde trabalhar com firmeza, consciência, e sabendo que estava fazendo a melhor coisa para eleger o paciente de melhor prognóstico, o paciente que poderia ter uma resposta melhor, que seria ofertado aquele leito crítico ou leito clínico. E assim o fizemos. Essa revisão ela foi necessária porque, inicialmente, nós trabalhávamos com outros protocolos, mas o estado de guerra que nos levou a ter 180 pacientes em lista de espera, nos fez dedicar-nos a estabelecer protocolos muito mais rígidos nesse contexto de avaliação. Então, assim surgiram os scores de priorização para leito de UTI, que foram possíveis de serem efetivados pela presença do Regula RN. Então, basicamente, isso que eu tenho para falar. O médico regulador ele está intensamente implicado em todo o processo. Ele observa dioturnamente os cenários, não só a nível de solicitante, porque ele consegue enxergar as falhas, não só a nível de sistema, mas também pelas relações leves de convivência. Ele consegue gerenciar o contexto, a interseção que ocorre entre o prestador e o solicitante e administrar da melhor forma essa questão e tornar realmente elegível o paciente que tenha a melhor chance de se recuperar nesse contexto de saúde. Então, assim, eu agradeço, em nome da minha equipe de regulação, a qual faço parte, que muito me orgulha. Eu trabalho na regulação há 10 anos, eu sonho com um sistema robusto. Eu visitei outros estados em busca de um sistema eficiente, que me fizesse trabalhar de uma forma muito mais correta, mais firme. E eu tenho esse sistema hoje graças ao Laís, né? Então, é um trabalho espetacular e eu já consigo vislumbrar, num presente bem próximo, a inserção de outros cenários dentro do Regula RN, o cenário de UTI, o cenário de exames. Então, assim, é uma perspectiva imensa, como o próprio Ricardo falou,
e com objetivos muito mais claros de serem especificados na forma de relatório, transparência, onde os órgãos reguladores eles podem supervisionar de uma forma muito mais simples e mais eficiente. Então, assim, só agradecimento, tá joia? E também espero contribuir, como meu papel de médico regulador, da melhor forma para fazer esse processo de regulação do Estado evoluir cada vez mais de uma forma sempre mais consciente, transparente e especialmente efetiva. Obrigado ao médico regulador Paulo Gonçalves. Lembrando que o procurador do Ministério Público Federal, Fernando Rocha, está conectado conosco. Abro agora para perguntas dos colegas. Caso não queiram fazer aqui durante esta transmissão, a gente pode encerrar a entrevista coletiva e vocês podem fazer o questionamento individual e com a conexão também com o procurador Fernando Rocha. Sérgio Henrique Santos, então, da InterTV Cabugi. Boa tarde. Vocês apresentaram aqui um dado atualizado de 82% de ocupação, 82,1% em todo o Estado, né? E no fim de semana o Estado teve menos de 80%. Muitas pessoas foram às praias, viram em redes sociais, achando que a pandemia estava muito próxima do fim. Essa a impressão que a gente tinha, era isso, né? Vendo as postagens das pessoas e tudo mais. Eu queria saber, vocês, como vem acompanhando o sistema desde 3 meses atrás, essa quantidade de casos, a fila, a questão do transporte, como é que vocês fazem a avaliação da pandemia, do atual momento da pandemia no Rio Grande do Norte? Sérgio, obrigado pela pergunta, ela é muito oportuna, né? Essa taxa de ocupação de 82%, ela é flutuante, né? Ou seja, a gente sempre tem percebido que pela manhã, ela vai aumentando, depois de um determinado horário, ela vai reduzindo. Então, que é a hora que você dá alta de pacientes, os pacientes saem, geralmente as altas são pela manhã, e depois você vai ocupando o leito. Aí depois, então isso é cíclico. O que eu acho importante é que antes estava em 90%, 100%, e agora está girando ali próximo de 80%. Agora, você foi muito preciso na pergunta. A pandemia ela não acabou, nós ainda vamos conviver pelo menos mais 10 meses com ela. Ou seja, se a gente está 4 meses, tem 10 meses ainda, ou seja, nós não andamos nem 50% dela. Por quê? Porque não tem vacina. Então, eu gostei muito da mensagem que o governo passou. Não é possível fazer nenhum tipo de medida de relaxamento, porque nós tivemos uma primeira vitória. Então, essa vitória de zerar a fila, essa vitória de baixar os leitos, ela é um primeiro respiro dentro de todo o processo. Então, as pessoas têm que ir para a rua de máscara, as pessoas deveriam ir para restaurante, realmente, se houvesse uma necessidade muito singular. Por exemplo, eu cheguei de viagem, estou a trabalho em Natal e não tenho uma outra opção. Então, mas quem está, que pode fazer a comida em casa, que pode pedir em casa, é uma boa prática. Então, ir à praia, mas se vai, e é inevitável que vá, então que a pessoa vá tomando as medidas sanitárias. Não estar aglomerado, usar máscara, evitar aglomeração. Então, as pessoas não estão liberadas para acabar com o distanciamento social. Então, o processo de retomada dessas atividades, ela tem que ser olhado com muito cuidado e com muita prudência, principalmente pelo respeito com a vida do outro. Então, preservar a minha vida é preservar a vida do outro. Então, em nenhum momento, nem a ciência, nem os gestores públicos, e eu ouvi todos, inclusive do município de Natal, da gestão do Estado, nenhum deles tem dito que liberou geral. A mensagem que tem dito, inclusive pela imprensa, eu tenho assistido sempre, todos os jornalistas têm tido cuidado em dizer só saiam se realmente for necessário. Essa é a mensagem. Tenham cuidado, porque senão todo esse ganho que nós tivemos agora, ele pode ser perdido, e a gente voltar para um ponto onde a gente vai ter uma fila enorme de pessoas, é justamente isso que a gente não precisa agora. Esse exemplo é um exemplo do mundo todo. Então, o Rio Grande do Norte, ele foi um dos últimos estados a fazer um processo de retomada gradual. Por ter sido um dos últimos, a gente deveria ter aprendido mais. Então, ter visto o que aconteceu agora em Portugal fez lockdown, mas agora Lisboa e outras cidades, eles estão, por exemplo, nesse momento, tendo que adotar algumas medidas restritivas.
Na Alemanha está sendo visto isso, na França, no Brasil, em vários estados, e a pandemia está seguindo o curso dela, e a gente está combatendo esse curso, tentando evitar o caos, que é o que a gente vivia há alguns dias atrás. Mas se não tiver participação social, se a sociedade não se engajar, fica difícil. Por mais que você abra leitos, por mais que tenha medicamentos, por mais que tenha médicos reguladores, por mais que tenha pesquisadores e cientistas falando, se a população não fizer a parte dela, a gente não vai conseguir resolver isso. E eu vou finalizar minha fala o seguinte: eu recebi um vídeo que diz que um colega alpinista, todos os colegas dele que fizeram alpinismo, quando chegaram no topo, no pico do Everest, ou em outros grandes picos, eles ficaram tão cansados e tão eufóricos para sair do pico logo para tentar sobreviver, que a velocidade com que eles desceram foi tão grande que a grande parte deles foram a óbito. Ou então, nesse momento que a gente está descendo do pico, não é para sair descendo de vez. Muito pelo contrário, é para ir com prudência, respeitando as medidas de isolamento social, respeitando principalmente a vida, né? Porque nesse momento a gente tem idosos, a gente tem pessoas vulneráveis e a gente tem que ter respeito pela vida. Então não é momento de ter aglomeração, não é momento das pessoas estarem indo para a praia. E principalmente, Sérgio, eu acho que a grande questão é sinergia e solidariedade. Eu acho que no país que a gente vive faltou isso em todas as dimensões, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então a gente está no meio de um momento onde a gente vê líderes políticos que poderiam estar de mão dadas para enfrentar isso, muitas vezes criando dicotomias que são desnecessárias. Então, o alinhamento aos decretos, todo mundo tentar cumprir uma única marcha, tentar se solidarizar com isso, é outra questão importante. Então, tem uma responsabilidade da sociedade, porque ela também é corresponsável pela questão do distanciamento social, mas fundamentalmente também dos gestores públicos, né, de manter a fiscalização, de manter o rigor, de multar quem anda sem máscara. É inconcebível, no meio de uma pandemia dessa, as pessoas irem para a rua sem máscara. Então, será que realmente, a pergunta que a gente tem que fazer para eles, inclusive a imprensa tem feito todos os dias, a gente precisa reforçar isso, o papel da imprensa tem sido fabuloso, você realmente precisa ir para a rua? Se não precisa, não vá, faça comida em casa. O restaurante está abrindo, mas não é para todo mundo ir para o restaurante. O restaurante está abrindo para quem precisa ir. Eu dei um exemplo aqui, quem vem a serviço, quem vem a trabalho, os hospitais, muitos dos equipamentos que tem nos hospitais são feitos manutenções por pessoas que moram fora do estado. Então essas pessoas vêm de avião, ficam hospedadas e vão fazer manutenção em tomógrafos, em vários equipamentos. Essas pessoas às vezes não têm como comer em algum lugar, então ele vai para um restaurante. Então o objetivo é esse, não é um liberou geral. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que Ricardo já contemplou a resposta. Boa tarde, Sérgio. Obrigada pela pergunta. São 3 coisas que a gente não pode esquecer. Realmente está existindo diminuição na lista, né? Já tem alguns dias que a gente está presenciando isso, o Regula não nos deixa mentir, né? A pressão nas UPAs também está sendo noticiada todos os dias, que existe realmente uma diminuição de pessoas em busca de atendimento por Covid nas UPAs, e ainda existe e vai continuar existindo uma expansão de leitos nesses próximos dias pelo governo, né? Então, esses 3 pontos é fato. Mas também é fato que a pandemia ela está aí, o isolamento social ele está caindo, e a gente sabe que não existe nenhum medicamento comprovado para a doença. Então, se realmente a gente quer que nós não adoeçamos e queremos proteger quem amamos, não queremos ter perda na família, não queremos ter perda dos nossos familiares ou amigos, então acho que o mais inteligente para todos nós é ficarmos em casa, se não for muito necessário que saiamos. Não existe necessidade de mudança de comportamento. O comportamento é manter o distanciamento social, manter-nos usando máscara, álcool gel, da mesma forma, e ter paciência. Paciência é a palavra do momento, né? Então, esse novo normal que a gente está imprimindo à vida de todo mundo, até porque a gente não quer que todo mundo vá para a rua e, de repente, tenha que fechar
tudo de novo. Então, é importante que as pessoas reflitam com inteligência, né, sobre isso, né? Por que abrir, fazer inauguração de supermercado, lotar supermercado, estimular essas coisas nesse momento, né? Tenhamos, né, consciência que a gente está num momento de pandemia muito crítico ainda, né? Esses indicadores que estão aí, eles estão sendo monitorados. O Regula, essa sala de situação, ela tem, inclusive, esta missão de fazer esse monitoramento e mostrar para os governantes que a gente pode estar entrando novamente naquele período mais crítico, né? E esse período mais crítico, a gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui também a gente clama para a população. Fique em casa, se não for muito necessário que você saia. E aí ganha todo mundo, né? Porque a gente, uma coisa que tem que ficar muito consciente, seja que esse vírus a gente vai ter que saber conviver com ele. Então, para não perder o que foi ganho agora, que é poder fazer um processo de retomada gradual, racionalizado, é preciso que a população participe. Porque senão esse pequeno respiro que a gente deu agora, ele vai ser perdido. E assim, o gestor público responsável, ele não vai pensar duas vezes em ter que retroagir. Se vocês me permitem uma palavra? Sim, procurador. Foi excelente a pergunta. É uma pergunta precisa e fundamental, porque temos que levar em consideração duas grandes questões. A primeira delas é que a maioria dos estados e unidades no país que diminuíram ou reduziram ou reduziram o isolamento social, ou abriram a economia, como ficou conhecido, eles tiveram que voltar atrás, porque o aumento da doença é uma consequência natural e linear e direta do fim do isolamento social. Por outro lado, além desta realidade, que ela é iminente e acontecer em outros estados, acontecer inclusive em países como a Bélgica, a Alemanha, a gente já começa a observar na Espanha também. Então, a doença não é brincadeira, é uma doença altamente contagiosa. A OMS já identificou e já divulgou que há fortes indícios, fortes elementos, fortes evidências de que a doença ela é transmitida no ar também. Então, não podemos, de forma alguma, pensar que a pandemia acabou no Rio Grande do Norte. E o segundo detalhe, nós não estamos confortáveis de forma alguma. Pode prestar atenção nas falas de todas as pessoas que participaram, que é um momento que a gente está respirando, né? Estamos apenas respirando, não estamos em situação confortável, nem muito menos cômoda. Estamos com um percentual acima de 80% de leitos. Rapidamente, esses leitos podem ser ocupados acaso nos deixemos levar pelo momento do oba-oba. Não é oba-oba, a pandemia não acabou, não está próxima de acabar, isso aí todos os cientistas podem dizer isso. E não é momento, é momento de, pelo contrário, é momento de a gente monitorar a doença no estado do Rio Grande do Norte, porque os gestores responsáveis, só aqueles responsáveis que estão preocupados com a doença e não com a eleição ou com voto, que deverão adotar providências mais restritivas acaso observe o aumento da doença. Adassa Oliveira, da TV Tropical. Na quarta-feira, dia 15, vai ser a próxima fração, né? A liberação da próxima fração. Eu queria saber se vocês vão fazer algum tipo de recomendação, se esse momento realmente é oportuno para isso. E queria que você também, alguns de vocês, só explicassem em que momento a gente está. Se a gente já passou da curva, se a gente está no platô, né, que se chama, só para realmente que os telespectadores entendam o momento que o Rio Grande do Norte está. Pode falar. Adassa, também outra, assim, uma pergunta importante que você fez. Você fez duas perguntas, né, com relação a recomendações para quarta-feira. O comitê científico ele se reuniu hoje pela manhã, acho que e teve uma discussão
e ainda está se fechando consenso com relação a isso, então eu não posso divulgar nenhum tipo de resultado antecipadamente. Então, está tendo ainda discussões, até eu ter vindo para cá, eu não tinha visto o documento publicado. Então, como eu não vi o documento publicado, eu não posso comentar sobre ele. Depois esse documento se torna público, eu acho que até quarta-feira, certo? Agora, com relação ao platô, tem 2 dados que a gente está publicando no Laís, né? Está sendo muito falado agora na história da média móvel, né? Média móvel dos casos confirmados e a média móvel dos óbitos. E nós estamos calculando 2 médias móveis, que é a dos 7 dias e 15 dias. Tem um gráfico, que é, se você botar Portal Covid, que está no site do governo, que é um painel de monitoramento de vários dados epidemiológicos, vários, a gente monitora tudo, desde isolamento social, casos, óbitos, dados do LACEN, dados do governo federal, dados da internet. Então, nós temos vários robôs que saem extraindo dados de várias fontes de dados, processando, utilizando uma metodologia muito precisa de acurácia desse dado, de curadoria desse dado. Né? Então, nós temos uns pesquisadores que trabalham especificamente com isso. Então, nós temos 2 gráficos lá que você já pode olhar, que está publicado nesse portal, que é Coronavírus RN. Se você botar Coronavírus RN, vai direto para esse site do Laís, né? Que está também agregado ao site do governo do Estado. Então, tem lá novos casos diários. Então, a gente vê que nós já passamos do pico, né? Teve o pico, um platô de alguns dias, e a gente está num processo de decaimento, tanto para novos casos confirmados, como para óbitos. Os dados mais confiáveis, Adácia, de qualquer dado desse do boletim que é publicado pelo governo, são dados de 7 dias para trás, certo? Então, os últimos 7 dias são dados que estão... Na verdade, existe um delay de confirmação de óbitos e de casos confirmados de 15 dias. Só que, quanto mais para trás o dado, mais confiável ele é, porque tem menos dados para ser revisados. Que dados são esses? Pessoas que foram a óbitos, mas o resultado só saiu 15 dias depois. Casos que foram confirmados 15 dias depois. Então, que é a minoria, mas de 7 dias para trás, ou seja, da penúltima semana epidemiológica, os dados já são mais confiáveis. Então, a gente olha, mesmo considerando isso, que tem um processo de decaimento, tanto nas análises que o Laís fez, como nas análises do professor Ângelo Roncalli, do professor Quênio, que são da saúde coletiva. E quando a gente olha para a taxa de transmissibilidade, a gente utiliza um método da Imperial College, que é um método para quem trabalha com métodos computacionais, e a gente aplica, a nossa taxa de transmissibilidade, ela tem 97,5 de intervalo de confiança com 2,5 de margem de erro. Isso, na estatística, na ciência, é um intervalo de confiança muito bom. Ele também aponta que, por 3 semanas consecutivas, o estado do Rio Grande do Norte tem um decaimento. Quando a gente olha para as regiões de saúde, como o Liane colocou, existem variações, mas todas elas apresentam decaimento. Ou seja, esse é um dado importante, mas é o que Fernando falou, não é hora de ninguém comemorar nada, porque simplesmente não tem vacina. Eu só vou comemorar no dia que a vacina chegar. Eu fiquei muito feliz ontem, realmente, porque eu vi a fila zerar. Porque quem viu uma fila com 180 pacientes, certo? 10 pacientes disputando um leito de UTI, todos os dias, trabalhando num sistema como a gente tem trabalhado, o esforço do pessoal da regulação, que é outro esforço enorme, mais as pessoas dos hospitais, mais os nossos colegas de saúde, e nós que estamos no Laís temos um privilégio enorme, porque no meio de uma pandemia dessa, a gente está em todos os setores, todos os segmentos da saúde. A gente está na atenção primária, nós estamos atuando na atenção secundária, nós estamos atuando no laboratório, porque nós temos pesquisador no laboratório, no LACEN, nós estamos na alta complexidade. Então, nós conseguimos ter uma visão panorâmica um pouco melhor da situação de saúde sobre várias perspectivas. Então, nós não temos nada para comemorar. Na verdade, o que a gente fica feliz porque, pela primeira vez, a gente vê uma fila zerar. Algo que, quando a gente olhava para aquilo ali, a gente pensava que não ia acontecer nem tão cedo, né? Então, e esse é um dado importante, mas é um dado para as pessoas terem esperança. Esperança do verbo esperançar, que Paulo Freire falava. Então, Paulo Freire disse que você quer acabar com a sociedade e você tira a esperança delas. Então, muitas pessoas estão tomando medicamentos mágicos, milagrosos, que são ofertados aí por todo tipo de gente, às vezes sem evidência científica nenhuma, simplesmente porque não tinham esperança. Agora, o que a gente coloca é o seguinte: se você quer que essa fila continue baixa,
respeite o isolamento social, respeite a vida do outro, porque tem esperança. É possível mudar o quadro. Agora, é possível mudar se tiver engajamento social, se tiver compromisso político com a saúde pública, político com a economia, porque essas questões elas não são díspares, elas são convergentes. Agora, uma coisa depende da outra. Eu não posso ter as pessoas trabalhando quando elas estão doentes. Então, são questões importantes que devem ser observadas. Assim como outros lugares, o Brasil sofre por não ter feito um teste massivo, não faz teste massivo também, não é só porque não quer, simplesmente porque falta insumo, falta recurso e falta metodologia para aplicar. Mas, para que a gente conseguisse hoje ter um panorama ainda melhor, né? Então, é impossível qualquer cientista do mundo olhar somente para os dados e dizer que o Rio Grande do Norte está numa situação confortável. Não está. A gente está numa situação extrema. Se fosse uma luta de boxe, a gente estaria nas cordas ainda. Entendeu? Mas, só que o oponente da gente cansou um pouco, né, que é o coronavírus. Então, a gente tem agora, nesse momento, que se refletir e, como o Liane falou, monitorar esses dados semanalmente. O período de monitoramento é a cada 7 dias. E esses balanços eles devem ser emitidos todos os sábados, todas as sextas-feiras. Por quê? Porque o sábado é um dia-chave na semana epidemiológica. Uma semana epidemiológica ela inicia no domingo. Então, olhar para esses dados diariamente e ter um balanço do que está acontecendo em termos epidemiológicos é importante, inclusive para se continuar discutindo retomada, para continuar avançando nesses processos. E as pessoas têm que lembrar, a gente não está voltando para o normal. Muito pelo contrário, não é normal as pessoas andarem com máscara. Eu acho tão bonito olhar para o rosto das pessoas, né? Então, assim, abraçar as pessoas, ter relações afetivas, isso faz parte da construção humana da sociedade que a gente vive. Mas hoje, isso é difícil fazer, por quê? Porque a gente tem que ir para um outro contexto. A gente vê, eu que tenho um filho, por exemplo, ele fica o dia todo conversando com os amigos pelo computador. É óbvio que ele está sofrendo. Ele diz, pai, eu queria estar na escola, mas não pode agora. Então, não é o que a gente quer, é o que pode fazer. Mais algum questionamento? Então, a gente agradece ao procurador Fernando Rocha, do Ministério Público Federal, que acompanhou de casa essa entrevista coletiva. Também agradecemos ao coordenador do LAIS, Ricardo Valentim, à professora Liane Ramalho, médica e pesquisadora do LAIS, Maria Valéria Bezerra, que coordena o Complexo Estadual de Regulação e também a Central Metropolitana de Regulação, e Paulo Gonçalves de Medeiros Filho, que é coordenador médico da Central Metropolitana de Regulação. Lembrando que você pode continuar acessando os conteúdos do canal do LAIS no YouTube, ative o sininho para uma nova notificação de transmissão. Mais tarde, inclusive, tem uma transmissão especial, acompanhe por lá. Muito obrigado mais uma vez e a você que acompanhou essa transmissão, os colegas de imprensa que não puderam estar aqui e os nossos entrevistados ficam à disposição dos que aqui estão presentes. Até a próxima.